Paz do Senhor, meus amados. Obrigado, podeis assentar, estar sentado. Quero agradecer a oportunidade, nosso pastor, pela oportunidade de estar falando aqui uma palavra. Prometo de não falar muito tempo. Eu tenho uma palavra, talvez não é o que você esperava, mas é uma palavra de Deus, boa, e que possa todos ser edificados. Eu estarei falando aqui uma palavra nessa noite, tirando as lições da vida do profeta Elias. O profeta Elias, como muitos outros, representa muito bem a trajetória da igreja, a vida da igreja e até o arrebatamento da igreja, o profeta Elias. Então eu estarei falando aqui um pouco sobre esse assunto. Para iniciar a minha palavra, eu vou estar lendo um versículo que diz o seguinte: levanta-te e come. Levanta-te e come. Muito bom. Esta palavra, levanta-te e come, foi que o anjo veio para falar com Elias. Elias estava deitado. Ele falou: levanta. Deitado, dormindo, com fome, com sede. E o anjo falou para ele: levanta e come. Quando nós lemos na palavra, na Bíblia, ou usamos esta palavra, levanta, significa muda de posição. É claro, que está deitado, levantou. Se estiver sentado, levantou. Muda de posição. E sempre a palavra de Deus nos convida, às vezes, para mudar a nossa posição. O ser humano em si, ele é tendente para o lado errado. E Deus sempre fica chamando pela sua misericórdia. Então, ele estava deitado e foi chamado pelo anjo. E ele não foi só chamado, ele estava dormindo, bastante cansado. O anjo falou: levanta, Elias. Ele continuou. Foi preciso esbarrar nele, tocar nele. Tem hora que para a gente mudar de posição, só a fala é pouco. Tem que chegar e esbarrar. Acorda, se liga, se muda. Então, significa mais ou menos isto. Agora, o anjo falou: levanta-te e come. E foi bastante objetiva essa fala: levanta e come. Aqui eu não posso falar para ninguém levantar e comer, a não ser a palavra. Mas o anjo estava ali já com os pães, estava com o pão assado na brasa, cozido na brasa, e a água. É o que diz essa história importante. Pão, mandou levantar, comer,
porque ele olhou do lado da cabeceira dele, estava o pão e a água. Então, foi levantar, acredito que às vezes só sentou e comeu, bebeu, dormiu de novo, levantou, comeu, bebeu, o anjo ficou quieto, deitou, agarrou no sono de novo. O anjo foi, acabou, está bem desanimado, bem exausto, dormiu. Elias, está dormindo? Esbarrou nele. Elias, chamou a segunda vez, levanta-te e come, porque o caminho que tu tem que andar é muito comprido, é muito longe, e a diferença é muito grande. Essa caminhadinha dele foi caminho de um dia. Num dia, diz que era aproximadamente 40 quilômetros que ele andou. Aí falou, essa viagem é comprida, é longa. Aí já foi 40 dias, 40 noites, já pensou quantos quilômetros dá esse negócio? 40 dias, 40 noites, que era a viagem. E ele comeu e bebeu para seguir esta viagem. Nós estamos nessa viagem, viajando para Canaã celestial. Tem uns que já viajou mais, outros menos, mas a viagem é comprida, é longa. Se não tiver bem alimentado, comendo, bebendo, dormindo também, porque ele estava dormindo, acordou, comeu, bebeu, fraqueza chegou, dorme de novo, ele dormiu, acordou, comeu e bebeu de novo. Falou, agora come o que der conta, porque a viagem é comprida. E nesta viagem que ele ia fazer, que ele fez, precisava de estar pronto para ela. É o que nós também precisamos, estar pronto, alimentado, para continuar a viagem do dia a dia. Elias, tem muita coisa para falar. Um pouco de Elias, tem que falar pelo menos umas 30 horas. Mas vou falar em outro ângulo. As atitudes negativas do profeta Elias. Sempre, por mais que a gente, que as pessoas pelejem, é ensinado, batalha para fazer o bem, ainda faz o mal, ainda faz coisas incorretas. E aí depois, antes de falar, você domina, é dono da palavra. Depois que fala, é escravo dela, não resolve mais. Então, vou mostrar algumas atitudes negativas dele. No capítulo 19, versículo 1 a 3. E Acabe fez saber a Jezabel tudo que Elias tinha feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer-lhe, assim me faça os Deus outro tanto, se de certo amanhã essas horas não te puser a tua vida como um deles. O que vendo ele,
se levantou para escapar com vida e se foi a Berseba, que é de Judá, e deixou ali seu moço, seu secretário, seu assistente. Depois, a vida dele, ele não era um homem medroso. Antes disso aqui, Deus falou para ele: fala com Acabe, com o rei. Ele foi lá sozinho, entrou, falou uma mensagem ruim, porque ele não tinha medo. Convidou, depois a época de encontrar, ele veio para encontrar com Acabe, encontrou com Obadias e falou: pode falar para o rei que eu quero encontrar. Ele falou assim: olha, não faça isso comigo não, você foi procurado em todos os países, que o rei vai te matar mesmo. Ele falou assim: hoje eu quero encontrar com ele, pode falar para ele, estou aqui. Encontraram, ele não tinha medo. O rei chegou e falou assim: você é perturbador de Israel, né, Elias? Ele falou: eu não tenho perturbado Israel, você e sua casa desviou dos caminhos do Senhor e tem perturbado. Junta essa nação e vamos para o desafio. Quer dizer, ele estava sendo corajoso, foi para o desafio. Naquele desafio ele ficou zombando dos profetas, que era 850, 400 de Baal, 450 de Acera, ficou lá no holocausto, orava, fazia, falou assim: ó, grita, quem sabe esse Deus de vocês está viajando, às vezes ele tem algum trabalho, grita mais alto, às vezes ele pode ser um pouco surdo. Quer dizer, ele não tinha medo, estava falando. Quando ele orou, Deus, pela sua bondade, respondeu com fogo. E aí aqueles profetas tudo gritou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus não, seus vagabundos, vai morrer agora. Eliminou eles. Orou, que ele tinha falado para Acabe, só chovia, que não chovia e nem caía orvalho por 3 anos e meio. Só voltava a chover quando ele falasse de novo. Ele falou assim: agora eu vou orar, Acabe, vai embora rápido, senão a chuva te pega, você não tem jeito nem de andar. Ele não tinha medo. Mas quando Acabe chegou lá, falou para Jezabel: ô mulher terrível, você não vê que o profeta fez um estrago, os profetas não sobrou ninguém. Ela falou, não sei quem que ela arranjou lá, vai lá e fala para ele que amanhã até nesse horário eu já matei ele também. O mensageiro falou assim: olha, você matou os profetas da Jezabel e ela vai te matar. Ele falou: mas meu Deus, tanta tribulação no final, ainda vem mais. Ainda vem mais essa. Ser perseguido por um rei é difícil, mas pela rainha é pior. Pior. Aí, mais essa para mim, acontece com a gente. Às vezes a gente vence tantas batalhas, depois de uma coisa pequena a gente baixa. Eu falei assim: eu vou parar com esse negócio de profeta. Pegou o assistente dele, levou e falou: fica quieto aí, não quero saber de ninguém mais não, agora eu vou sozinho. Foi que ele foi parar nisso que eu disse aqui. Andou um dia todo, foi para o deserto. Logo para o deserto, meu Deus do céu, não tinha nem casa, nem lugar, foi se abrigar debaixo de uma árvore. Então, ele correu, ele fugiu da batalha, ele estava desistindo, ele foi para o deserto. Meus amados, na nossa vida cristã, às vezes nós fugimos da batalha, corremos da batalha, depois de muitas lutas, de muitos trabalhos, nós corremos das batalhas.
qual a maior batalha que nós temos que enfrentar? Para mim, eu digo, a maior batalha é a gente enfrentar a gente mesmo, vencer a gente, vencer a nossa tendência, a nossa natureza, as nossas fragilidades. Às vezes nós não vencemos. Tem gente que é da natureza forte e usava, quem não era crente falava isso: eu não carrego desaforo para casa. A Bíblia não ensina assim, fala que tem que carregar. Fala, bate de um lado, oferece o outro. Quer dizer, faz o mal, paga com o bem. Mas às vezes nós fugimos. A batalha, uma batalha forte que nós precisamos, não podemos fugir dela, é de andar de acordo com a palavra, cumprir a palavra. Mas nós vamos fugindo. Eu fazia isso tudo, mas agora descobri que não precisa isso não. Precisa sim. Quando eu estava ainda nativo, a gente chegava e disse: pastor, o senhor libera isso ou aquilo para mim? Não, eu não fiz mandamento para ninguém não, eu não fiz Bíblia não. Ou você não sabe? Eu só falo o que ela é, mas nós somos tendentes. Nós somos tendentes. Na batalha contra o mal, ao invés de nós vencer o mal, nós começamos a praticar o mal. E vamos indo devagarzinho, vamos indo para o lado do mal. E então, é dessa maneira. Ele correu, ele quis desistir. Tem gente, se a gente não ficar com cuidado, toma essa atitude: quero saber de ninguém não, quero ninguém comigo não, quero ficar sozinho, não sabendo que já está sozinho. Às vezes a presença dele já foi, e nós estamos sozinhos neste mundo. Às vezes nós já estamos no deserto, aonde não tem nada e nem ninguém, no deserto da vida. Outra coisa que ele fez, no versículo 4: e ele se foi ao deserto, caminho de um dia, sentou debaixo do zimbro, pediu em seu ânimo a morte: chega, basta, toma agora a minha vida, o Senhor me mata, pois eu não sou melhor do que a meus pais que já morreram. Depois disso tudo, tem hora que a gente às vezes fica desanimado. Mas não foi só Elias não. Se eu fosse fazer, inclusive eu tenho aqui uma lista de muitos homens como Elias, como Moisés. Chegou um dia e falou: não dou conta mais não quero saber disso não, está difícil demais. E muitos outros, Jeremias, Jonas, Moisés falou: esse negócio está difícil. Pode acontecer conosco, mas esse não é o caminho. Esse não é o caminho. Deixa eu ver o versículo 4 ainda mais. Meus amados, é muito sério. Versículo 5. Deitou, dormiu.
O anjo mandou levantar de novo, comeu de novo, bebeu água, e o anjo falou: levanta-te, tocou nele, levanta, o caminho comprido, o caminho é longo. Levantou, comeu, bebeu, com a força daquela comida, caminhou 40 dias, 40 noites, versículo 8, e chegou até no monte de Deus, no Horebe, monte de Deus. Levantou, comeu, bebeu, pegou uma força, 40 dias, 40 noites. O número 40 é muito significativo, ele representa uma geração. A gente tem que andar a vida toda. Começou novo, não pode parar não. Chega no fim. Aí, bem, ele esses 40 dias e essas 40 noites, ele chegou no monte de Deus. Versículo 9. Entrou numa caverna e passou a noite. Chegou no monte de Deus, deu uma olhada assim. O povo gosta de subir em cima do monte para orar. Ele foi para a caverna, falou assim: ainda pode vir algum mensageiro da Jezabel aqui, eu vou ficar logo dentro dessa grota aqui, ficar amoitado. Na vida cristã, se nós não tiver cuidado, está no monte de Deus, aqui é o monte de Deus, mas está na caverna, está amoitado, dentro da caverna. Caverna é lugar de gente que está com medo. Ló, quando o negócio ficou ruim para ele, o anjo falou: mora na cidade. Ele falou: tem misericórdia, eu não quero cidade não. Foi para a cidade pequena. Depois da cidade pequena ele falou assim: não, eu vou para a caverna. Eu até já preguei uma mensagem: Ló, do palácio para a caverna. Não, nós precisamos ir da caverna para o palácio. Como é que inverte as coisas? Na vida cristã, muitas pessoas estão saindo do palácio, da presença de Deus, e indo para a caverna. O lugar era bom, o monte era certo, era ali mesmo, mas ele estava na caverna, mas já estava bom. Só de estar aqui já é muito bom, já é muito bom de estar em Horebe. Entrou, passou a noite. Versículo 9. Ali numa caverna passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: o que você está fazendo aí, Elias? Chegou no monte, deu uma olhada assim, não estava. Chegou na caverna, lá na caverna: o que você está fazendo aí, Elias? De novo, você está na caverna. Já te tirei lá do deserto. Mando você fazer, você viaja essa distância. Significa que tem gente que já andou demais. Já era para estar lá no cume do monte, chega lá, vai para a caverna. E aí, e veio a palavra do Senhor a ele e disse: que faz aí, Elias? Da primeira vez Deus mandou um anjo. Dessa segunda falou assim: não vou mandar anjo não, vou ter que conversar com aquele rapazinho lá. Louvado para sempre o nome de Jesus. Ele é bom. Mesmo as pessoas, nossa igreja não está tão interessada nele e na presença dele, mas ele sempre está interessado naqueles que ele chamou
e que deu uma missão. Ele nos deu a missão de ser salvo. Além de salvo, portador da mensagem de salvação e de libertação. E disse: que faz aqui, Elias? Observa, versículo 10. E ele disse: é justificar. Nós somos terríveis. E ele disse, Elias: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto. Ele que estava dentro da caverna acusando os outros. O sinal de fraqueza nossa, na nossa fé, é quando nós vemos defeito nos irmãos. Vemos as fraquezas dos irmãos. O irmão desviou, a irmã está desviando, o jovem está fraquinho. Isso é querer justificar assim próprio, assim, irmão, está vendo muita coisa. Deixar o teu conserto, derribar os teus altares, matar os profetas à espada. E eu fiquei só. E está buscando a minha vida também para matar. E eu fiquei só. Chegou o ponto de Deus falar para ele assim: Elias, é porque você está vendo só os fracos. Você está na caverna, está vendo só os que estão na caverna. Mas eu ainda reservei para mim 7.000 que não dobrou o joelho diante de Baal e nem beijaram, e que me servem. Olhando para as pessoas, enquanto que a palavra nos convida a olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Nós estamos olhando nele, nós temos condição de prosseguir. Se nós ficar olhando para os problemas, irmão, não está compensando ser crente não, e começa a falar de crente, fala de obreiro, fala de igreja, fala disso, fala daquilo outro, e justifica. Sério esse negócio de Elias. Rapidinho que eu quero falar, o mais sério ainda. Justificativa. Versículo 10, eu já falei. Zeloso, faz tanta coisa. Matou os outros, está querendo matar ele também. Versículo 11. Ele falando dos outros e Deus olhando na cara dele. Versículo 11. Aí Deus chamou ele, fez assim. E ele lhe disse: sai para fora, põe-te no monte, perante a minha face, perante a face do Senhor. Sai para fora. Eu acredito que nesses dias que nós estamos vivendo, o Senhor está nos chamando, a igreja, sai para fora, sai da caverna. A Bíblia diz que a luz acesa coloca no velador, não é na caverna não, para que todo veja. Sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. O melhor lugar do cristão é diante da face, da presença do Senhor. Moisés ficou um pouquinho na presença de Deus, aquela glória de Deus passou para ele, que quando ele desceu, o povo não deu conta de olhar, ele falou: é Deus, não dá para olhar, não sei se é sol, se é gente, se é Deus, está brilhando, tiveram que tapar. Então na presença de Deus,
nós pegamos o brilho dele na nossa face, no nosso corpo. O poder que há nele começa a passar para nós. Perante a face do Senhor. Isto aqui é muito bom. Perante a face do Senhor. Põe perante a face do Senhor. Aí ele foi fazer um teste na percepção, na visão, na audição de Elias. Sai para fora, vem aqui perto de mim. E aí o que aconteceu? O que aconteceu aqui? Eis que passava, versículo 11 ainda, um grande e forte vento, que fendia, que rebentava, quebrava monte, quebrava as pedras diante da face. Quando ele saiu para fora, veio o vento. Quem tem medo de vento já pensou um vento de quebrar pedra, de rachar monte, de balançar. Mas Deus tinha falado, não fica amoitado não, sai para fora. E o vento veio, que quebrava tudo. E o que aconteceu? Deus não estava naquele vento. Por que veio vento? Porque quando nós lemos no livro de Êxodo, que Moisés subiu no monte de Horebe, no mesmo monte, para falar com Deus, e Deus com ele, Israel ficou até no pé do monte, teve vento de rebentar, só que nem toda coisa é a mesma coisa. Deus ali estava falando com Moisés, o líder de uma nação, e aquele movimento que passou ali, foi para assustar a nação de Israel. A nação de Israel ficar sabendo que eles não aguentavam chegar perto de Deus, e que Moisés suportava. Sabe por que Deus não fala de maneira mais clara com o ser humano? Porque nós não estamos preparados para isso. Quando Deus fala, ou se manifesta de maneira clara, quando falava assim, agora eu vou morrer porque eu vi o Senhor, porque é muito forte, a pessoa não suporta. Então, Elias sabia disso, que no monte de Horebe já tinha tido vento, mas veio aquele vento, é o que diz aqui, um grande e forte vento no monte, que quebrava a penha diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Irmãos, tem gente, isso fala de meninice na igreja, de movimento estranho esse vento. Tem assim, irmão, lá foi assim uma glória, a gente caiu e pulou. Caiu de quê, irmão? Uai, Deus quer nos levantar. Agora está derrubando vento. Você já viu o vento criar as coisas? Onde passa um vento, e um vento desse que arrebentou até a pedra. Chuva braba e vento não cria nada não. A chuva que cria é aquela mansa que chove a noite toda, que é negócio de tempestade, arrancando árvore, quebrando galho de trem, derrubando casa e fazendo desastre. E o Senhor não estava naquele vento. Não estava, não. Pam, pam. E depois do vento, veio um terremoto. Pam, tremeu tudo, rebentou, rachou.
Já tinha acontecido isso lá. Em outras coisas, para finalidade, esse que não. Veio um terremoto. E Elias era obrigado, fica aqui, sai para fora. Vem ver como é que o negócio aqui está funcionando. Aí veio o terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto veio um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. Tem gente que fala assim: irmão, o culto lá foi fogo puro. Irmão, fogo faz é queimar, faz é matar. Fogo não cria nada, não você botou isso na cabeça. Que estava fogo puro. Estou fora desse negócio. Olha que fogo puro. Precisa de fogo? Precisa. Se tiver massa, o fogo serve para assar massa. Lá debaixo do zimbro precisou de fogo, de brasa, para assar o pão. Agora tem gente que fica só no fogo. Pula, rola, reteté, termina o culto lá fora, está da mesma maneira. Porque o fogo não muda a vida de ninguém. Já vi isso demais. Principalmente quando tinha os grandes congressos, pregador pregando, de gente pulando, de rodopiando e fazendo aquele barulhão, e aqueles outros deitando e caindo. Terminava lá fora, os jovens abraçando, beijando, prostituindo, porque aquele fogo não produziu nada. O fogo tem valia, se tiver massa, se tiver pão. Eu fui no culto, não foi fogo puro, tinha massa, o fogo assou, porque o fogo de Deus não queima as coisas, não fica assado, e dá um sabor que dá para todo mundo alimentar. Na igreja do Senhor tem que ter fogo, mas tem que ter a massa. O que é a massa? Palavra, Bíblia, conhecimento da palavra. Você viu o pregador levantar, Pai do Senhor, irmão, e começa com gracejo, é porque não tem massa, não tem palavra, fica querendo gritar, irmão, isso é fogo estranho, isso não funciona não. E para assar não gasta grande fogo não, a brasa, hoje a tecnologia aumentou, esse tipo de fogo. Não vem nem fogo, só calor. O Espírito Santo, quando manifesta, chega, ele começa a aquecer os corações, lágrima começa a descer, e a mudança começa a acontecer. Então a vida de Elias, nós podemos espelhar nela. Ainda no versículo 11, vento, fogo, terremoto, o Senhor não estava. Depois do fogo, veio uma voz mansa e delicada. Uma voz mansa e delicada. E nessa ele estava, era o Senhor, manso, era uma pessoa que ele estava adestrando, não precisava de barulho, ele veio com a voz mansa e delicada. Meus amados, isso aqui é muito profundo, Bíblia, palavra de Deus, voz mansa e delicada. A Bíblia diz que o espírito do profeta está sobre o profeta, ele controla. Irmão, não controlei. Tem gente que começa a sentir uma alegria, você fica até com medo. E dá pancada e faz barulho, não tem controle e grita. A voz de Deus é mansa e suave. Me lembrei agora, um dia nós estávamos numa convenção, lá em Taguatinga, e começou uma glória de Deus, um mover de Deus. Alguém profetizava, levava o microfone para ele profetizar.
Mas quando o negócio se tornou real mesmo, do fundo do templo, não precisou de microfone. Deus usou alguém e falou uma mensagem tremenda para todo mundo ouvir, porque Deus não vai ficar falando ao ermo, não, você entendeu? Não escutei não, muito grito, muito barulho, muita misturada. Deus quer falar de maneira que nós entendamos e passamos a cumprir com a palavra. Para sempre é louvado o nome de Jesus. Então ele chamou ele para fora, para conversar, e foi falado através desta fala, dessa voz mansa e suave. Versículo 13. E sucedeu que ouvindo a Elias, quando Elias ouviu, ele estava com a capa, ele tampou, ele envolveu o rosto na capa, e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio uma voz que dizia: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele quis justificar de novo. É a tendência nossa. Fala uma vez que quer justificar, fala outra que quer justificar. E aí, quando Deus chamou ele, o que você está fazendo aqui? No versículo 15, nós encontramos o porquê disso tudo. E o Senhor disse, assim, olha, você está aqui dentro dessa caverna, agora você saiu para a porta, é para você voltar pelo teu caminho, volta pelo teu caminho deserto, para Damasco, e deu a tarefa. A fala de Deus, eu não entendi bem o que Deus falou, é porque Ele não falou direito. Um dia aconteceu um negócio lá no Rio de Janeiro, pareceu brincadeira, numa convenção, um irmão, ô pastor Paulo, eu tive uma visão, vi um anjo pendurado lá no teto da igreja, de cabeça para baixo, falou, vai sentar irmão, isso é morcego. Isso é morcego, desses três irmão, que tem uns tipos de anjo que não pode ser morcego. Vai sentar irmão, isso é morcego, que pendura no trem. As coisas de Deus é detalhado. Falou, volta. E explicou para ele fazer, olha, vai para o caminho deserto, vem e unge Azael, rei sobre a Síria. Primeira coisa, unge Azael, rei da Síria. Unge também a Jeú, filho de Nissi, para rei de Israel. E também unge a Eliseu, filho de Safate, para ser profeta no teu lugar. A gente tem que observar bem, quando Deus fala, Ele falou o nome, quando fala assim, Deus me chamou. De que jeito que Ele chamou? Ele sabe seu nome? Quando Ele mandou, ele ungir, Ele falou o nome, de Jeú Ele falou o nome dele, do pai dele, o que eles iam fazer, aqueles reis. E falou, para você ungir Eliseu para ser profeta no seu lugar. E falou também o nome dos pais dele, porque Deus sabe de tudo. Eu estou falando desse tipo aqui, bem simples, para nós não ficar envolvido. Mas hoje tem tanta coisa que, ainda bem, que quando a gente está ali no Face, que você está vendo pregação, começa com tanta besteira que você tem que ir passando. As coisas de Deus, ela é diferente, elas é
clara. E nós precisamos de entender que, falando bem claro, nós ainda temos, às vezes, dificuldade para entender e muito mais para guardar. Por isso que Deus procurou e procura sempre falar de maneira clara. O que tem acontecido na nossa igreja. O nosso pastor, de maneira clara, com muito sacrifício, porque a gente ouvir é fácil, falar não é. Pesquisar para falar, procurar, para falar a palavra como ela é. Porque se nós, primeiro, nós temos que ministrar e nós temos muito cuidado, senão nós começamos a ter isso. Ficar falando coisa que não vai edificar, e nós não podemos perder tempo. Que Deus continue nos abençoando. Muito obrigado. Era o que eu queria falar. Eu tenho muita coisa aqui para falar sobre Elias, mas eu não vou falar mais, é suficiente. A palavra diz que não é por muito falar que é ouvido, já deu. A minha intenção é que nós olhamos e tiramos lições da vida dos profetas, dos homens de Deus. E a vida de Elias compensou. Se nós olhássemos, se ele fosse questionar, unge um rei, unge dois reis, unge o profeta no seu lugar. Nós não encontramos ele questionando. Ele voltou e foi fazer. Nessa época, Eliseu já andava com ele e ungiu ele a profeta para ficar no lugar dele. Ficar no lugar dele. E bom que ele falou para Eliseu: Eliseu, eu já estou chegando a hora, e eu vou. Você quer pedir alguma coisa? Pede. Ele falou: eu vou pedir pouco. Eu quero a porção dobrada do teu espírito. Porção dobrada do espírito, nós lendo a palavra, Elias realizou 8 milagres. Eliseu 16, dobrou. Porção dobrada. Mas Elias, que eu gostei e gosto muito do trabalho dele, sabe o porquê? Que eu disse, parece com a igreja. Foi tantas dificuldades que ele enfrentar essas batalhas tudo. Deus deu essas catalacadas nele, mas no final já estava pronto o seu sucessor. E quando nós lemos eles andando, veio o carro de fogo, um cavalo de fogo, separou os dois. Eliseu que estava de parede, vá para lá, e um redemoinho levou ele vivo. É a esperança nossa, que ele vem nos buscar. Se nós ainda estiver vivos, seremos arrebatados, que é a prova que ele levou. Elias arrebatou, Elias vai arrebatar a igreja do Senhor, e nós vamos estar com ele para sempre. Obrigado, Deus abençoe. Amém, meus irmãos.